Olá a todos, bem-vindos. Nesta aula vamos falar do binómio de Newton, que é uma matéria para alunos do 12º ano que, para a poderem perceber, devem já conhecer o conceito de combinações. O binómio de Newton é uma expressão, uma fórmula, vou escrevê-la já aqui, que se vai aplicar a expressões com uma certa estrutura. O binómio de Newton aplica-se a expressões do género A mais B levantado a N. Onde este A e este B podem ser quaisquer duas coisas. Tipicamente costumamos ter coisas assim do género x mais 1 levantado a 8, ou raiz de 2 mais raiz de 3 levantado a 11. Mas basicamente o que importa é termos duas parcelas levantadas a um expoente natural. E quando nós temos uma expressão deste género, como esta que eu vou aqui escrever, a maneira como até agora os alunos conheciam que poderiam fazer esta conta era multiplicar o x mais 3 por ele próprio 6 vezes, o que daria uma conta muito, muito grande. Eu vou passar aqui só o resultado, não vou fazer a conta, só para vos falar de algumas características deste resultado que obteríamos ao fazer esta conta. 40 x ao cubo, 1215x quadrado. Já tinha esta conta feita, só estou a copiar. 1458x mais 729. Portanto, esta conta deu estas parcelas todas. Cada uma destas parcelas chama-se um termo do desenvolvimento de x mais 6. Esta primeira parcela chama-se o primeiro termo, a segunda é o segundo termo e assim por diante, até chegarmos ao último, que neste caso é o sétimo termo. O número de termos do desenvolvimento vai ser sempre o expoente mais um. Agora, fazermos esta conta toda permite-nos obter estes termos todos, mas, em alguns contextos, às vezes nós não precisamos de ter estes termos todos. Às vezes só precisamos do termo de maior grau ou do termo do meio, por alguma razão, às vezes nos limites, noutros contextos fora da matemática, também se aplica. Precisamos só de uma parte da expressão, ao invés de a termos toda. E poderia ser mais fácil termos alguma maneira de obtermos só um termo isolado do que termos que fazer a conta toda. E então, é isso que eu vos vou mostrar agora. Primeiro, voltar aqui a escrever a fórmula para vocês poderem acompanhar. A fórmula do binómio de Newton é esta. Aplica-se as expressões do género A mais B elevado a N. Então, agora imaginem este pequeno problema. Que diz assim, determina o terceiro termo do desenvolvimento de x menos 2 à quinta. Ora bem, primeira coisa, se queremos aplicar o binómio de Newton, é identificarmos os valores das várias coisas que estão na fórmula. Então, se olharmos aqui para esta formulazinha, o A vai ser o x, o B vai ser o menos 2 e o N vai ser o 5. Mas então, e o P? O P tem a ver com aqui a indicação de que é o terceiro termo. Então, para nós descobrirmos qual é o P, vamos pegar no P mais 1 da expressão e vamos igualar a 3. E resolver esta equaçãozinha. Vamos ter P igual a 2. Este P mais 1 está aqui justamente porque há um pequeno desacerto entre o P
e a linguagem que nós usamos para dizer o termo. Porque o primeiro termo vai ter p igual a 0, o segundo termo vai ter p igual a 1, e estamos a acabar de ver aqui, o terceiro termo vai ter p igual a 2. Agora, vai ser só uma questão de aplicarmos a fórmula. Então, o nosso terceiro termo, o nosso termo de ordem 2 mais 1, é, portanto, olhando para a fórmula lá em cima, n combinações p é p, ou seja, n é 5 combinações, o p é 2. Ora, A levantado a n menos p, o A é x levantado a 5 menos 2, vezes o B, que é menos 2, levantado a p. E se fizermos esta conta, 5c2 é 10, vezes x ao cubo, vezes 4. E esta conta dá 40 x ao cubo. E reparem que foi uma maneira muito simples de obtermos um dos termos do desenvolvimento sem fazermos a conta toda. Só para terem um termo de comparação, eu vou-vos mostrar agora, se não soubéssemos o binómio de Newton, as contas todas que teríamos de fazer para descobrirmos este termo e os outros também pelo meio. Eu vou acelerar um bocadinho o vídeo para não vos aborrecer até à morte. Ufa, que trabalheira! Mas lá calculamos o desenvolvimento completo deste binómio e temos aqui os termos todos, incluindo o que nós estávamos à procura, que é o nosso terceiro termo, que tal como tínhamos visto anteriormente, dá o 40x ao cubo. Notem, no entanto, que isto foi um método muito trabalhoso. Para obtermos apenas o terceiro termo, tivemos que obter os outros todos, que não os queríamos, mas tivemos que os obter na mesma para conseguirmos chegar a este resultado. Este método ainda tem o problema de, se houver algum erro no meio das contas, todo o resultado final vai ficar errado, porque os erros vão se propagar. Enquanto com o binómio de Newton, nós, como vimos, conseguimos obter cada um dos termos isoladamente. Vamos agora ver alguns exercícios típicos do binómio de Newton. Então temos aqui o nosso primeiro, determina o desenvolvimento de x menos 3y levantado a 13. O quarto termo, temos aqui do lado direito as fórmulas e, primeiro que tudo, vamos identificar as incógnitas da fórmula. Portanto, o nosso n é o expoente, é 13, o a é o x e o b é o menos 3y. O p, como nos pedem o quarto termo, vamos fazer p mais 1 igual a 4. Resolvemos a equaçãozinha e temos p igual a 3. E já temos tudo para podermos aplicar a fórmula. Então agora, se formos aplicar a fórmula, o t de 3 mais 1, o quarto termo, vai ficar ncp, fica 13c3, o a, que é o x levantado a 13 menos 3, e o menos 3y levantado a 3. Então, se formos à calculadora ver o 13c3, dá 286, x levantado a 10, e aqui tem que separar isto em duas coisas, juntar os números, x à décima, vezes y ao cubo,
E fazendo esta conta, do 286 vezes menos 3 ao cubo, vou ter menos 7.722 x à décima y ao cubo, que é o nosso quarto termo que nos foi pedido, sem termos a necessidade de calcularmos os restantes. Vamos ver mais um exemplo. Este problema é muito parecido com o anterior, só que agora, em vez de nos dizerem diretamente a posição, falam-nos nisto no termo médio. O termo médio do desenvolvimento de um binómio é o que fica na posição do meio. Como este binómio está levantado a 10, o desenvolvimento vai ter 11 termos, desde o P de 0 até ao P de 10. Se eu marcar aqui as posições para vocês poderem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, desde a posição 0 até à posição 10, ter os meus 11 termos. Vou marcar agora aqui só a cores para vocês verem que é o sexto termo que está no meio. Portanto, as pontas é esta cor, estes correspondem a este, estes correspondem a estes, este corresponde a este corresponde a este. E o que ficou sozinho no meio foi o termo que terá na posição 5. Daí ser o termo médio. Já agora, cuidado, o termo que está na posição 5 é o sexto, porque está na posição 0 é o primeiro, posição 1 o segundo, posição 2 o terceiro, posição 3 o quarto, posição 4 o 5, posição 5 o sexto. Mas o P é o que nos importa, é o 5. Quando nos pedem o termo médio, vai ser sempre o P que está na posição n sobre 2. O que vai significar também que se o n for ímpar, não há termo médio, porque não há a posição do meio. Mas então, identificando agora, para aplicarmos a fórmula, o nosso P é 5, o n é 10, o A é 3x quadrado e o B é menos 2 sobre x. E então, aplicando a fórmula, combinações de n, p a p, vezes o A levantado a n menos p, vezes o B levantado a p. Vamos ver na máquina o valor da combinação. O 10x5 dá 252. Vamos aqui primeiro simplificar o expoente. 5. E agora, aqui à frente, começamos já a separar os números das variáveis. Aqui neste caso temos de ter um cuidado muito grande que o parêntese dos 3x² está levantado à quinta, todo, e então quer o 3, quer o x² vão ficar levantados à quinta. Isto costuma ser um passo em que aparecem muitos erros. Vamos continuar aqui a escrever isto. E agora, última coisa, vou juntar os números com os números e depois no fim faço a conta na calculadora. Vamos aqui trocar a ordem aos números e os x's com os x's. Portanto, aqui vai aparecer um x à décima que vem daqui sobre x à quinta que já estava aqui para podermos aplicar uma regra das potências nas expressões com x. Portanto, fazendo a conta dos números, 252 vezes 3 à quinta vezes menos 2 à quinta, dá um número muito grande. Deixem-me cá passar isto. 9, 5, 9, 5, 5, 2. E nos x, regra das potências, mesma base, subtrai os expoentes, x à quinta. E temos aqui o termo médio do desenvolvimento deste binómio. Estes dois exemplos que vimos até agora são os casos simples em que nos dizem mais direto ou menos diretamente qual é o termo que nos pedem. Vamos agora ver
há alguns casos em que a informação de qual é o termo que querem está mais ou menos escondido. Porque, agora, neste problema, dizem-nos que queremos o termo em x ao cubo, mas isto cria-nos um problema na nossa fórmula. Nós não sabemos qual é que é o p para qual o termo que vamos obter fica com o x levantado a 3. E então, este tipo de problemas segue um padrão sempre semelhante, que é, nós vamos começar a resolver como se tivéssemos o p. Vamos deixar o p como uma incógnita. Portanto, observando as outras incógnitas, neste caso o nosso n é 8, o a é 2x à sexta, o b é 1 sobre x ao cubo e o p não sabemos. Aplicando a fórmula, t de p mais 1, não sabemos o p, ficamos com 8 combinações p a p, o a levantada n menos p e o b levantado a p. E vamos fazer como nos outros casos, vamos separar o que tem a incógnita x do resto das expressões. Vamos pensar como se o p fosse um número e vamos separar tudo o que seja números de tudo o que seja as incógnitas. Então, separando aqui este expoente, o 2 fica só levantado a 8 menos p, mas já o x estava levantado a 6, esse expoente vai multiplicar pelo 8 menos p e vai ficar levantado a 48 menos 6p. Regra das potências, potência da potência, multiplicamos os expoentes. Já esta parte vou ficar com 1 levantado a p, que é 1 sobre x levantado a 3p. E organizando para juntar os x's, portanto, primeiro tudo o que não tem x. Posso ter aqui o levantado a p, mas era escusado. E vou ter aqui x levantado a 48 menos 6p sobre x levantado a 3p. Ora bem, nesta fraçãozinha tenho a mesma base, que é x, regra das potências. Posso subtrair os expoentes. Então, vamos fazê-lo. E vou ficar com o x levantado a 48. Seria 48 menos 6 menos 3p, vai dar 48 menos 9p. E, neste momento, já não posso avançar mais com esta simplificação enquanto não souber o valor do p. E é aqui que eu tenho que fazer um cálculo auxiliar. Eu sei que quero o termo em x ao cubo. Então, o expoente do x tem de dar 3. Então fazemos um cálculo auxiliar aqui à parte e pegamos só no expoente do x, igualamos ao que nós queremos que dê no expoente, para descobrirmos o p para o qual isso acontece. E então, se resolvermos esta equação, vamos ter 9p igual a menos 45, o p igual a 45 sobre 9, dos menos, que dá 5. Então, o termo em x ao cubo acontece quando o p é 5. Então, agora posso pegar na expressão que já tinha e, pura e simplesmente, substituir o x por 5 e fazer as minhas contas. Aqui posso substituir, mas eu já sei que isto ia dar x levantado ao cubo. Ok, posso meter esta conta diretamente na calculadora, não vale a pena dar a simplificar mais. E vai dar 448 x ao cubo. Finalmente, o último tipo de problema costuma ser perguntado, o termo independente. O termo independente de x, de um binómio, é o termo que não tem x. O que parece estranho, tendo em conta que se o nosso a e o nosso b que vamos ter na fórmula vão ter x's, como é que no meio desta fórmula pode desaparecer o x? Com uma regra das potências, é que se nós nos lembrarmos, qualquer número levantado a zero dá 1.
Então, se o x estivesse levantado a 0, também dá 1 e desaparece o x. Ou seja, o termo independente é o mesmo que dizermos o termo em x levantado a 0. O termo em que o expoente do x é 0. Que vamos fazer da mesma forma que fizemos o problema anterior. Vamos desenvolver sem sabermos o p e depois vamos descobrir para que p é que o expoente dá o que nós queremos. Portanto, mais uma vez, identificando as variáveis da fórmula, o n é 6, o a é 1 sobre x, o b é x ao quadrado sobre 3. Aplicando na fórmula, o termo de ordem p mais 1 é 6 combinações p a p, o a levantado a 6 menos p, o b levantado a p. Então, simplificando, aqui o 1 sobre x, vou inverter a fração mudando o sinal do expoente. Aqui, separando a parte de cima da parte de baixo, em cima fico com x levantado a 2p, em baixo fico com 3 levantado a p. Portanto, em cima, potência da potência, multipliquei os expoentes. Mais uma vez, separar os x's dos restantes números. E agora, nos x's, mesma base. Portanto, neste e neste, mesma base, posso somar os expoentes. E já tenho a expressão simplificada. Vamos agora fazer o cálculo auxiliar. Então, recordando o que nós queríamos, era que este expoente do x, para ser um termo independente, tinha que dar o expoente 0. Então, vamos igualar a 0. Vamos resolver. E vamos descobrir que o expoente dá 0 quando o p é 2. E então, agora, é só substituirmos. Combinações de 6, 2 a 2, vezes 1 sobre 3 ao quadrado, vezes x levantado a 3 vezes 2 menos 6. Eu já sei que isto vai dar x levantado a 0. Vamos escrever tudo. Ora, as combinações de 6, 2 a 2 são 15, vezes 1 nono, vezes x levantado a 0, dá 15 nonos vezes 1, podemos dividir por 3, e dá 5 terços, o que é o termo independente de x, portanto o termo que não tem x, do desenvolvimento deste binómio. Estes 4 casos que vimos são os casos fundamentais, típicos de aparecerem nos problemas de binómio. E se vocês souberem resolver, já têm uma boa base de entendimento para resolverem os problemas de binómio que vos possam aparecer. Com isto, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham compreendido. Espero que vos possa ser útil. Adeus e até à próxima.